Um grupo de mercenários ninjões trabalha nas sombras em missões ultra secretas contra piratas e criminosos em geral, e enquanto seus membros passam por vários conflitos internos, eles recebem uma missão sinistra para derrubar um governo ditador do Golfo do México, que está massacrando o povo de lá e está sendo mantido com a ajuda de um homem influente e misterioso. Para quem já assistiu The Expendables ou Os Mercenários de 2010, sabe que esse filme é uma explosão de adrenalina, com ação frenética do início ao fim. E se você não viu, se prepara porque esse recap vai te fazer ficar grudado na cadeira. E não é pra menos, já que ela reúne uma pá de astros de filmes de ação tipo Stallone, Jason Statham e Jet Li. Sério, esse filme é louco e tem algumas sequências de ação memoráveis, além de uma história que pode não ser a mais bem escrita do mundo, mas consegue ser dahorinha mesmo assim. Então, sem mais conversa, bora pra nossa história. Logo de cara a gente é apresentado à nossa equipe de mercenários. Ela é formada pelo líder Barney Ross, o especialista em lâminas Lee Christmas, o lutador boladão Yin Yang, o sniper Gunnar Jensen, o especialista em armas Hail Caesar e o demolidor de construções Twold. Toda essa galera tá em uma missão de resgate de reféns que estão nas mãos de uns piratas exigindo milhões para liberar a galera. Barney joga uma mala com 3 milhões de dólares e diz pro líder dos piratas liberar a galera. Acontece que o cara é ganancioso e começa a exigir mais 2 milhões. E quando os mercenários notam que ele não tá disposto a negociar, Gunner dá um tiro nele mandando o cara de arrasta para cima, mesmo com o Barney tentando impedir ele. Os piratas ficam boladões e começam a atirar contra eles, mas os mercenários jogam uma granada de fumaça, colocam óculos de visão noturna e conseguem despachar geral, com uma mira certeira. Depois disso, Gunner mostra que não tá bem da cabeça porque quer pendurar o corpo de um pirata. Inclusive, ele e o Yin se desentendem e caem na porrada por causa disso. Depois da missão ser bem sucedida, Barney chama Gunner pro canto e, mesmo não querendo, dispensa ele da equipe, porque o cara não tá batendo bem. Já longe dali, tá todo mundo de boas. E o Christmas vai até a casa da namorada e descobre que ele foi trocado por outro cara. Ela diz que nem sabe o que ele faz da vida e que sente uma barreira que impede os dois de se conectar, o que deixa o cara tristão. Depois disso, a gente vê o Barney conversando com um cara chamado Tool. Ele também faz parte da equipe dos mercenários, mas não tanca as missões de campo. O cara é responsável por recrutar membros pro time, ajudar com armas e munição e também tatuar a galera. Christmas chega ali e Tool desafia ele para um jogo de arremesso de facas. Ele perde, o que deixa Barney desconfiado porque o cara nunca perdeu antes. Na cena seguinte, a gente vê uma ilha chamada Vilena, que fica no Golfo do México e que está sendo comandada por um ditador chamado Garza. Ele está na frente de algumas pessoas que parecem ser traidores, com uma arma pronto para atirar neles, só que na hora ele hesita, mas do nada, um cara de terno chamado James Monroe chega por trás e atira num deles. Ele diz pro Garza despachar os outros dois para não mostrar autoridade diante dos soldados dele, e mesmo desconfortável com a situação, ele atira nos caras. No dia seguinte, Barney vai para uma igreja onde se encontra com um novo cliente. Ele foi indicado por um outro mercenário amigo dele, chamado Trench. Esse cliente, que se identifica como Mr. Church, quer que a equipe do cara vá para a ilha de Vilena derrubar o regime do Garza. Barney aceita, com a condição de receber 5 milhões de dólares, com metade adiantada e depositada em uma conta. Church aceita, mas ameaça mandar o Barney e a equipe dele de arrasta para cima se eles não concluírem o trabalho. Com isso em mente, Barney retorna para o esconderijo deles e vai estudar o mapa da ilha. Quando Gunner aparece e implora para ficar no time, porque ele ainda é capaz de fazer o seu trabalho, Barney diz que não rola porque, além de estar meio fora da casa, o cara também tá usando drogas. Então o Gunner sai pistolaço, ameaçando ele e a galera. Depois disso, o resto da equipe chega e Barney fala pra eles do novo trabalho e do plano de depor o ditador da ilha de Vilena. A galera ouve as instruções, se prepara e parte pra missão. Os mercenários vão de avião até a costa da ilha. Lá, Barney e Christmas descem com passaportes falsos, dizendo que são estudiosos de pássaros e que estão usando o avião para transportar animais feridos. Assim, os caras conseguem entrar lá e começam a registrar as ações de alguns soldados que tocam o terror na população local. Monroe tá junto com esses caras fiscalizando tudo. Depois disso, os dois vão para um bar e encontram uma mulher chamada Sandra, que é um contato dado pelo Church para eles. Ela conta que Vilena era uma ilha muito boa para se viver, mas desde que um americano chegou lá, o presidente vendeu a alma pro cara.
e virou um ditador cruel, maltratando seu povo e matando quem resistisse. Sandra também fala que os pais dela morreram durante o regime dele, mas que tem esperança de que tudo volte ao normal por lá. Barney pede para Sandra levar eles de carro para perto do palácio do ditador. Depois de pararem, Christmas sai do carro para dar uma olhada nos arredores do lugar. Sozinho com Sandra, Barney desconfia de algo e confronta ela da possibilidade de estarem armando para eles. Ela nega e diz que o seu objetivo é apenas ajudar o povo, mas o mercenário diz que a situação é muito complicada e eles não podem ser ajudados. Barney aconselha a Sandra a ir embora dali. Nisso, um caminhão cheio de soldados chega e detém os dois. Um deles pega ela e diz que nem a filha do general tá livre de morrer se desobedecer à lei. Aí a gente fica sabendo que ela estava mentindo e não é ninguém menos do que a filha do Garza. Enquanto ela está sendo arrastada para o caminhão dos soldados, Christmas chega e junto com o Barney despacham a galera. Os três vazam dali em direção ao avião deles. Nesse meio tempo, Monroe fica sabendo do que rolou e manda uma galera atrás deles. Chegando no avião, Barney diz para Christmas levar Sandra pro avião enquanto ele vai despachar os soldados. Quando eles chegam no avião, ela simplesmente avisa que não vai sair da ilha e deixa Christmas sem escolha, além de ligar o motor para vazar dali. Os guardas da costa da ilha veem a movimentação e se preparam para atirar, mas o Barney chega e manda todo mundo de Americanas rapidinho. Christmas liga o avião e começa a pôr ele em movimento, enquanto Sandra pega um caminhão e vaza dali. Barney corre e se agarra no avião antes dele começar a subir. Nisso, vários soldados chegam e começam a atirar nos mercenários, mas eles se dão super mal porque o Christmas assume uma arma do avião e atira em uma galera. Depois ele derrama gasolina em cima de geral e atira nessa galera, causando várias explosões sinistras. Quando estão indo, ele fala pro Barney que a Sandra se negou a embarcar no avião e quis ficar na ilha. Monroe estava junto quando rolou as explosões e ele se salvou no último minuto junto com um capanga fortão porque os dois se atiraram na água. Agora ele tá pistola e quer saber como apenas 2 homens conseguiram entrar no país e eliminar dezenas de soldados treinados. Ele vai peitar o Garza porque sabe que a filha dele ajudou Barney e Christmas a causar todo aquele estrago na ilha, dizendo que mesmo sendo filha dele, ela não vai deixar de ser punida se conspirar contra os dois de novo. Depois que os dois terminam de conversar, Gunner entra na sala. Ele faz um acordo com o Monroe para ajudar o cara a derrubar os ex-colegas mercenários dele, já que o cara levou a dispensa dele pro coração. Vixe, tecnólogo, a coisa tá ficando tensa e daqui pra frente muita treta sinistra vai rolar. Agora, antes de eu continuar, já que você já assistiu até aqui, não custa nada deixar o seu like. Afinal de contas, nossa galera mercenária merece, né? Além disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, vai. Agora de volta pra nossa história. Barney e Christmas voltam pra base deles, e junto com o Ian começam a investigar o Mr. Church. Eles descobrem que o cara é um agente de elite da CIA, contratado para derrubar um ex-agente acusado de traição. Esse cara não é ninguém menos que James Monroe, que tá em Vilena fazendo a cabeça do ditador Garza contra o próprio povo. O que rola é que aquela ilha é um ponto de tráfico de drogas, capaz de gerar uma riqueza praticamente infinita. Então Monroe fez a cabeça de Garza para os dois tomarem controle do processo e assim encher os bolsos de grana. Depois de descobrir tudo isso, Barney, Christmas e Ian começam a considerar desfazer o acordo com Church. Depois disso, Christmas vai de novo na casa da ex-namorada na tentativa de reatar com ela, mas quando ele chega vê que ela tá com hematomas no rosto e descobre que o atual namorado tá agredindo ela. Então ele vai até o cara, dá uma sessão de porradaria grátis e conta pra ela tudo o que ele faz e tava escondendo quando estavam juntos. Naquela noite, Barney ainda tá considerando se desfaz o acordo com o Church e vai até o Tull pra pedir um conselho. O cara realmente admira a dedicação da Sandra com o povo dela e a tentativa de derrubar a ditadura do próprio pai e fala isso pro Tull. Como resposta, o cara conta uma experiência que ele teve durante a Guerra da Bósnia, onde uma brava cidadã acabou cometendo suicídio por não conseguir ajudar o próprio povo. Tull diz que isso deixou uma cicatriz permanente na alma dele e que ele sabe que mulheres fortes vão fazer qualquer coisa para salvar pessoas e lugares que amam. Enquanto Barney reflete sobre a resposta do Tull, voltamos para a ilha de Vilena. Lá, Sandra foi capturada por soldados comandados diretamente pelo Monroe, que tenta arrancar informações dela sobre a presença dos 2 mercenários que tocaram o terror lá antes. Como Sandra não fala nada, o cara fica pistola e manda ela para tortura, mas mesmo assim a moça resiste bravamente. No dia seguinte,
Barney reúne os mercenários e depois de ponderar sobre o que o Tool disse, decide voltar para Vilena e resgatar a Sandra, terminando a missão dada pelo Church. Christmas fica pistola com a decisão e não aceita voltar, então Barney parte, mas Ian vai junto. No caminho, ele diz pro chefe que deveria ganhar mais do que ganha, porque tem trabalhado e sofrido mais que os outros nas missões. Antes do Barney responder, Gunner chega com alguns capangas em um carro e começa a metralhar os dois. Por sorte, eles estão num veículo blindado e, após sobreviver ao ataque, começam a perseguir o ex-colega e os soldados que estão com ele. Essa perseguição termina em um armazém abandonado, onde Ian entra em uma luta com o Gunner. A porradaria come solta, mas o ex-sniper do grupo é mais forte que o lutador e agarra ele. Quando Gunner tá prestes a empalar Ian num cano, Barney aparece bem na hora e dá um tiro no cara, 2 centímetros abaixo do coração. Ele fica ali no chão ferido e antes de desmaiar fala alguma coisa no ouvido do Barney. Depois dessa luta, Barney e Ian seguem pro avião para voltar para Vilena e terminar a missão. Chegando lá, o resto dos mercenários, incluindo o Christmas, tá esperando eles. A galera não quer fazer isso, mas acaba aceitando porque consideram muito ele como líder e também como amigo, então eles partem. No caminho, Barney fala pro Christmas que o Gunner sussurrou no ouvido dele foi o layout do castelo de Garza, algo que vai dar uma vantagem e estratégia para eles. Enquanto estão chegando lá, Gaeza finalmente cria coragem e parte para cima do Monroe, querendo desfazer o acordo dos dois. Ele acha que Barney e Christmas estavam lá por causa do próprio Monroe, acreditando que o cara quer trair ele. Na verdade, ele não tá tão errado, já que Monroe controla parte do exército do ditador agora. Enquanto Garza tá exigindo a filha dele de volta e em segurança, os mercenários estão no subsolo do palácio colocando bombas nos pilares e debaixo do lugar onde eles armazenam todas as drogas para traficar. Sandra tá presa e prestes a ser assediada por 2 soldados do Monroe, mas Barney chega bem na hora e despacha a galera. Enquanto os dois estão fugindo pelos corredores do castelo, um grande grupo de capangas chega e detém os dois. Ali no meio tá o braço direito do Monroe, que é gigante e consegue imobilizar o Barney, quase mandando ele de arrasta pra cima. Mas antes disso acontecer, os outros mercenários chegam bem na hora e conseguem salvar o Barney, mandando toda aquela galera de americanas. Christmas e Ian ficam para enfrentar o capanga do Monroe, conseguindo derrotar ele depois de muita luta. Depois disso, Caesar chega com uma metralhadora sinistra e termina de abrir o caminho, despachando quem ainda tá de pé. O grupo consegue chegar no portão para fugir do castelo, mas tem um pequeno exército de soldados esperando eles lá, então eles se obrigam a voltar para dentro e se dão de cara com o Garza. Depois de render os mercenários, Garza faz um discurso pro povo, dizendo que se arrepende de ter se corrompido e prometendo que vai livrar a ilha de todos os inimigos americanos que estão lá. Enquanto ele tá falando, Monroe chega por trás dele e descarrega um revólver no peito do cara, que vai descobrir se no céu tem pão. Ele pega a Sandra como refém e se manda para um helicóptero para fugir dali com ela e um dos capangas mais fortes dele que sobrou. A confusão faz os soldados de Garza atacar ele e os mercenários, e um tiroteio insano rola no pátio do castelo. Barney espera até Monroe tirar Sandra do castelo e aperta um gatilho detonando todas as bombas que foram colocadas ali. Enquanto tudo explode, os mercenários atacam os soldados que estão ali e conseguem terminar com todo o exército da ilha. Depois disso, Barney corre até o helicóptero para enfrentar o Monroe e o capanga dele. Como o cara é um brucutu, ele precisa da ajuda do Christmas para mandar o cara de arrasta para cima. Na sequência, eles destroem o helicóptero do cara. Monroe tá cercado e sozinho, então ele pega a Sandra e aponta uma arma contra ela, na tentativa de fugir com ela como refém. O cara tenta trocar uma ideia com o Barney e entrar na cabeça do cara, mas leva uma pá de tiros em troca. Vilena finalmente tá salva e Sandra ficará sua governante. Antes de partir, Barney dá o pagamento da missão para ela reconstruir a ilha. Depois disso, todos os mercenários voltam para a base para comemorar a vitória deles. Gunner aparece lá no meio junto com todo mundo. Agora ele tá se recuperando do vício e fazendo terapia, o que vai ajudar o cara a se recuperar e voltar a trabalhar com a galera. Quem dirigiu esse filme foi ninguém menos que o próprio Sylvester Stallone. Inclusive, a direção do cara foi indicada ao prêmio Framboesa de Ouro por pior direção. Mas isso é meio que exagero, vai. Pra quem não quer pensar e busca se divertir com ação e adrenalina, essa história é um prato cheio. Com um orçamento de 82 milhões de dólares, The Expendables arrecadou mais de 268 milhões de
dólares, mostrando que foi um ótimo negócio. Agora, olha só essas curiosidades. O papel de Caesar, que ficou com Terry Crews, teve vários outros atores cotados antes. O primeiro foi Wesley Snipes, seguido de Forest Whitaker. E por último, o 50 Cent, mas não deu liga com nenhum deles, e acabou sobrando pro Julius pegar mais um emprego. Como foi o trabalho? Legal. Além disso, o Arnold Schwarzenegger fez a participação dele na broderagem com o Stallone. Ele não cobrou nenhum cachê, e como estava há 5 anos sem aparecer em um projeto grande, achou que essa seria uma boa oportunidade. Bom, e mesmo não sendo um filme perfeito, ele cumpre com a missão de entreter e entregar fanservice. Este é o recap de The Expendables de 2010. Se você curtiu, tenho um último recado. Te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo o que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.